E se eu te disser que você pode permanecer feliz, não importa o que aconteça, não estou falando de uma felicidade superficial, nem de sorrir quando tudo está desmoronando. Falo de uma força interior que nada nem ninguém pode tirar de você, porque a vida nem sempre será justa, nem sempre será fácil e nem sempre sairá como você planeja. Mas há algo que depende apenas de você, a sua atitude diante do que acontece. Todos os dias você tem dois caminhos: deixar que o mundo te controle ou tornar-se o dono do seu estado emocional. A maioria desaba quando as coisas vão mal. Você não. Você aprenderá a permanecer firme, calmo, consciente. Quando todos reclamarem, você agradecerá. Quando tudo falhar, você continuará de pé. Este vídeo não é para quem busca consolo, é para quem busca poder, para quem está pronto para treinar a mente e dominar as emoções. Se você está cansado de deixar que as circunstâncias ditem a sua felicidade, fique até o final, porque o que vai ouvir hoje pode mudar completamente a sua maneira de viver, sentir e reagir ao mundo. Antes de começar, quero que escreva nos comentários esta frase poderosa: hoje escolho ser feliz, sou estoico. Escreva com convicção, com intenção, porque ao fazer isso, você não está apenas comentando, está declarando um compromisso consigo mesmo. Cada palavra reprograma sua mente, reforça sua decisão e marca o início de uma mudança real a partir do seu interior. Ensinamento 1: a felicidade não se busca, cultiva-se dentro de você. Não é preciso correr atrás dela como se fosse um troféu que apenas alguns podem conquistar. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, nem do quanto você tem ou alcança. Ela nasce da forma como você interpreta o que vive. Se você espera que tudo se encaixe para se sentir bem, passará a vida inteira esperando. Mas se decidir olhar com gratidão até para os momentos simples, descobrirá que a alegria sempre esteve aí, apenas coberta por pensamentos e expectativas. O estoicismo ensina que a mente é a origem de toda percepção. Se acredita que algo lhe falta, sofrerá. Se reconhece o que tem, florescerá. A felicidade não é uma meta, é um estado que se constrói com disciplina interior. Quando você para de resistir ao que não pode mudar, o ruído mental se apaga e surge aquela paz profunda que sempre buscou fora. A vida deixa de ser uma perseguição e se torna uma experiência plena, silenciosa e serena. Muitos acreditam que a felicidade chega com o sucesso, mas o sucesso sem equilíbrio interior se torna vazio. Você pode ter tudo o que sonhou e, mesmo assim, sentir-se incompleto. Em contrapartida, quando cultiva a calma mental, cada momento se torna suficiente. Não é preciso que a vida seja perfeita para aproveitá-la, basta aprendê-la a aceitar com sabedoria. Tudo o que acontece, até o que é difícil, tem uma função formadora. Cada desafio revela uma parte de você que precisa amadurecer. Quando entende isso, deixa de perguntar "por que comigo?" e começa a dizer "obrigado por esta lição". Respire. Em cada respiração consciente há um espaço onde a felicidade se esconde. Ela não faz barulho, não grita, não exige atenção. Ela se manifesta quando você desacelera, quando olha ao redor e percebe que nada lhe falta para estar em paz. A mente agitada busca fora o que não encontra dentro. Por isso, o primeiro passo para a verdadeira felicidade é aquietar-se. Todos os dias, reserve alguns minutos de silêncio. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Não tente mudá-los, apenas veja-os passar. Esse simples ato liberta você. Quando a gratidão se torna um hábito, a felicidade deixa de ser uma meta e passa a ser seu estado natural. Sorria sem motivo, não porque tudo está bem, mas porque você escolhe estar bem, mesmo quando nem tudo está.
Cada sorriso é uma afirmação silenciosa de poder interior. E quando você sorri, seu corpo responde, sua mente se acalma e sua energia se eleva. Você começa a viver a partir da abundância, não da falta. Como ensinaram os sábios estoicos, Sêneca disse que a felicidade é desfrutar do presente sem depender ansiosamente do futuro. Marco Aurélio lembrou que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E Epicteto ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Nessas palavras está a essência do equilíbrio interior. Sua paz não depende do que acontece, mas de como escolhe ver o que acontece. A felicidade não chega quando tudo se encaixa, ela chega quando você se encaixa dentro de si. Quando aprende a viver com serenidade, sem exigir que o mundo seja diferente, algo muda. Você começa a ver a beleza no simples, a sabedoria no difícil e a paz no inevitável. Então entende que a felicidade não se busca. Ela se cultiva e floresce sempre dentro de você. Ensinamento 2. Seus pensamentos criam seus problemas ou sua paz. Não é o que acontece que te fere, e sim o que sua mente diz sobre o que acontece. Na maioria das vezes, o que te atormenta não é a realidade, mas a interpretação que você faz dela. É como se sua mente criasse filmes que não existem, cheios de julgamentos, suposições e medos. Mas quando você aprende a observar o que pensa sem se identificar com isso, recupera o poder que sempre foi seu, o poder de escolher a calma. Imagine isso, duas pessoas vivem a mesma situação difícil. Uma entra em pânico, sente que tudo está desmoronando. A outra permanece serena, aceita e age com clareza. O que as diferencia? Não os fatos, mas os pensamentos que cada uma decide alimentar. A mente é como um espelho, pode refletir com tranquilidade ou distorcer com medo. Você decide qual imagem ela projeta. Você não pode controlar o mundo, mas pode escolher não se deixar dominar pela mente. Essa é a verdadeira liberdade interior. O estoicismo ensina que não somos vítimas dos acontecimentos, mas das opiniões que formamos sobre eles. Quando você acredita em tudo o que pensa, torna-se prisioneiro da própria mente. Mas quando observa sem julgamento, liberta-se, o pensamento deixa de ser inimigo e se torna aliado. O sofrimento psicológico nasce do apego às ideias, da necessidade de ter razão, do hábito de resistir ao que é. E quanto mais você luta contra o inevitável, mais dor sente. A serenidade, por outro lado, chega quando você entende que nada externo pode perturbá-lo sem a sua permissão. Quando algo o incomodar, não reaja de imediato. Respire. Pergunte a si mesmo, isso é um fato ou uma interpretação minha? Quase sempre você descobrirá que o sofrimento vem da história que sua mente está contando. Observe seus pensamentos como nuvens no céu. Algumas são escuras, outras leves, mas todas passam. Nenhuma fica para sempre. Não se apegue a nenhuma. A prática da observação consciente ensina você a não confundir pensamentos com realidade. Quando conseguir fazer isso, perceberá que muitos dos seus problemas se dissolvem sozinhos. Escolha ter paz em vez de ter razão. Quantas discussões, preocupações e conflitos internos desapareceriam se você simplesmente decidisse não defender o ego? A mente quer vencer, mas a alma só quer paz. Escreva o que pensa. Às vezes, ao colocar no papel, você percebe que suas ideias não têm fundamento, são apenas projeções do medo ou do passado. Quando as retira da cabeça, elas perdem o poder sobre você. No silêncio, a mente se esclarece. Cada respiração consciente é uma porta para a serenidade. Não é preciso controlar os pensamentos, apenas observá-los. Não se trata de esvaziar a mente,
mas de reconhecer que você não é a mente. É a consciência que a observa, a presença que escolhe no que acreditar. Quando entende isso, a vida se torna mais leve. Como ensinaram os sábios estoicos, Marco Aurélio disse que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Epicteto lembrou que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. E Sêneca ensinou que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essas palavras revelam uma verdade eterna: sua mente pode ser sua pior inimiga ou sua melhor aliada. O mundo não muda quando você tenta controlá-lo, muda quando para de resistir. A serenidade não está em tornar tudo perfeito, mas em ver com clareza e aceitar o que é. Quando você escolhe a paz mental, nada externo pode roubar sua calma. Então compreende que seus pensamentos podem criar tempestades ou céus abertos, e é você quem decide em qual céu vai habitar a cada dia. Ensinamento 3: aprenda a aceitar a mudança sem medo. Tudo na vida se transforma, e resistir a isso é lutar contra a própria natureza do universo. O medo da mudança não vem da mudança em si, mas do apego ao que você já conhece. Mas nada pode permanecer igual para sempre. As pessoas evoluem, os caminhos se separam, os sonhos amadurecem, e o que hoje parece uma perda pode ser, amanhã, uma bênção disfarçada. Quando você aprende a fluir com os ciclos da vida, em vez de se agarrar ao que termina, descobre uma liberdade que não depende do controle, mas da aceitação. A vida é movimento constante. Tudo o que você tenta reter escapa das mãos, não porque lhe falte força, mas porque não estava destinado a ficar. Apegar-se ao passado é carregar um peso que impede o avanço. A mudança não chega para destruí-lo, mas para prepará-lo. Cada fim traz consigo um novo começo, e cada começo exige que você solte o que já cumpriu seu propósito. Não tema o vazio. Às vezes, é o espaço que a vida precisa para lhe dar algo novo. O estoicismo ensina que a mudança não é inimiga, mas mestra. O inevitável não deve ser resistido, e sim compreendido. Quando você para de lutar contra a realidade, o sofrimento se dissolve. A serenidade surge quando você aceita que tudo está em constante fluxo. Nada externo lhe pertence realmente, nem as pessoas, nem as circunstâncias, nem os resultados. O único domínio verdadeiro é sobre sua atitude diante do que acontece. Se escolher aceitar, o movimento se transforma em crescimento. Se resistir, ele se transforma em dor. Cada etapa da sua vida tem um propósito. Algumas o ensinam a construir, outras o ensinam a soltar. Algumas o enchem de amor, outras o esvaziam para que possa recomeçar. Mas todas, sem exceção, contribuem para a sua evolução. Quando algo mudar, em vez de perguntar por que isso acontece comigo, diga com calma: isso também faz parte da minha evolução. Essa simples frase transforma o medo em sabedoria. Solte o que já não vibra com você, mesmo que doa. Agradeça o que foi, abençoe o que termina e confie no que está por vir. A vida sempre o empurra para onde você precisa estar, mesmo que no início não entenda. Adaptar-se não é desistir, é reconhecer que cada situação traz um aprendizado. Seja como o bambu, que se curva ao vento, mas nunca se quebra. A flexibilidade é a chave da força interior. O medo da mudança vem do desejo de controle. Queremos que tudo seja previsível, mas a vida não foi feita para nossa comodidade, e sim para nosso crescimento. Quando algo se move, você não perde estabilidade, ganha sabedoria. Observe cada transformação com gratidão. A mudança não tira, liberta. Ela devolve você a si mesmo. Como ensinaram os sábios estoicos, Marco Aurélio escreveu que tudo o que acontece, acontece como deve ser.
Epicteto lembrou que não se deve desejar que as coisas ocorram como você quer, mas aceitar o que acontece como realmente acontece. E Sêneca ensinou que a vida não é esperar que o vento sopre a favor, mas aprender a navegar em qualquer direção. Essas palavras resumem a essência da serenidade, aceitar o inevitável com calma e confiança. Não tema a mudança, tema permanecer o mesmo quando a vida o convida a renascer. Cada transformação é uma oportunidade de descobrir uma nova versão de si mesmo. O que você perde abre espaço para algo maior. A resistência cria dor, a aceitação cria paz. Quando você escolhe fluir com a vida, percebe que a mudança não destrói, purifica. E é nesse fluir silencioso, livre e consciente que renasce sua verdadeira força interior. Ensinamento 4. Solte o que te pesa emocionalmente. Você não pode avançar em direção a um novo futuro se continuar olhando para trás com o coração cheio de cargas. Cada pensamento repetido sobre o que perdeu, cada culpa mantida viva, o prende a uma versão de si mesmo que já não existe. Você não foi criado para carregar culpas eternas, mas para aprender, soltar e seguir mais sábio. O passado só tem poder quando você lhe dá permissão. Quando escolhe libertar-se, a alma respira, a mente se clareia e o coração recupera sua força. Muitos vivem prisioneiros do que foi, de palavras que feriram, de decisões que lamentam ou de amores que se foram. Mas o passado não existe fora dos seus pensamentos. Cada vez que você o revive, o alimenta. Perdoar não significa aprovar o que aconteceu, significa escolher não continuar carregando isso. Soltar não é esquecer, é curar, é permitir-se viver sem correntes. Você não pode receber o novo se suas mãos continuam presas ao velho. O estoicismo ensina que o sofrimento não vem da dor em si, mas da resistência a ela. Quando você aprende a soltar, recupera o controle da sua energia. Cada lembrança que decide deixar ir se transforma em espaço para a paz. A mente tende a se apegar ao que dói, porque teme o desconhecido. Mas não há nada mais poderoso do que ter a coragem de deixar ir o que já cumpriu seu ciclo. O perdão é uma forma de liberdade, não para quem o feriu, mas para você mesmo. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro sofra. Ao perdoar, você limpa o seu interior desse veneno silencioso que o desgasta sem que perceba. Comece escrevendo aquilo que ainda dói. Dê nome, reconheça e depois destrua simbolicamente. Rasgue o papel, queime-o ou deixe-o voar ao vento, não por ódio, mas por libertação. Esse simples ato diz à sua mente: não preciso mais carregar isso para ser quem sou. Perdoe quem o feriu, mesmo que nunca peça perdão. Não o faça por eles, faça por você, para que seu coração deixe de ser uma prisão. E acima de tudo, perdoe a si mesmo. Perdoe-se pelo que fez sem saber, pelas vezes em que falhou consigo, por não ter entendido antes o que agora compreende. A gratidão é uma ferramenta poderosa para transformar o passado. Agradeça pelo que cada experiência lhe ensinou. Até a dor tem propósito quando é vista com sabedoria. Talvez aquela perda tenha mostrado sua força. Talvez aquele erro tenha ensinado você a amar com mais consciência. Agradecer é dizer à vida: entendi a lição, agora estou pronto para seguir. Todas as noites, repita em silêncio: hoje deixo ir o que já não me pertence. Permita que essa frase limpe sua mente antes de dormir. Os sábios estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio ensinou que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Epicteto lembrou que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. E Sêneca disse: aquele que esquece as ofensas se cura da ferida. Essas palavras são lembretes de que a liberdade emocional nasce de dentro. Nada pode prendê-lo se você escolher não se apegar.
Soltar não é perder, é abrir espaço para que algo melhor chegue. O que vai embora nem sempre é castigo, às vezes é preparação. A vida não tira, ela reorganiza. Cada vez que você solta, se aproxima mais da sua essência, dessa parte de você que não precisa se prender a nada para se sentir completa. Deixe ir o que precisa ir, deixe ficar o que precisa ficar. E, acima de tudo, permita-se ser leve outra vez, porque quando você solta o que o pesa, a alma aprende a voar. Ensinamento 5. Proteja os seus 5 sentidos, as portas da sua mente. Tudo que você permite entrar pelos olhos, ouvidos e palavras acaba moldando os seus pensamentos. Sua mente é como um jardim, se a encher de ruído, crescerão ervas daninhas. Se alimentar de silêncio, sabedoria e beleza, florescerá a paz. Cada estímulo que você consome deixa uma marca e, pouco a pouco, molda a forma como enxerga o mundo. Não é possível ter pensamentos tranquilos se todos os dias você se cerca de caos, distração e negatividade. A mente se alimenta e é você quem escolhe o alimento. O que você vê o programa, o que escuta o condiciona e o que fala o define. Se passa o dia observando conflitos, ouvindo reclamações ou repetindo julgamentos, sua mente se tornará uma cópia desse ambiente. Mas quando aprende a selecionar o que deixa entrar, sua energia muda. Não se trata de viver isolado, mas de cuidar daquilo que o influencia. Cada som, cada imagem e cada palavra tem poder. São sementes lançadas nas profundezas da mente e, com o tempo, transformam-se em hábitos, emoções e crenças. O estoicismo ensina que a serenidade não depende do mundo exterior, mas do governo interior. Sua mente pode permanecer calma mesmo em meio ao barulho, se você aprende a não absorver tudo. Não há controle sobre o que acontece fora, mas há controle sobre o que escolhe deixar entrar. A sabedoria está em reconhecer que seus sentidos são portais. Se permanecem abertos ao negativo, sua paz se esvai. Se os protege com consciência, sua clareza se fortalece. Comece limpando seu ambiente mental, elimine das redes tudo que rouba energia ou desperta frustração. Evite notícias que só geram medo ou raiva. Ouça músicas que elevem o seu ânimo e o conectem com emoções de calma, força e gratidão. Leia mais e opine menos. Cada palavra desnecessária é energia desperdiçada. Busque conversas que nutram, não discussões que desgastam. Dedique pelo menos 10 minutos diários ao silêncio. Esse silêncio é como um banho para a mente, limpando o excesso de pensamentos e renovando sua clareza interior. Seus 5 sentidos devem servi-lo, não dominá-lo. Você não precisa ver tudo, ouvir tudo ou responder a tudo. Cada vez que consome algo sem consciência, entrega uma parte do seu poder. Mas quando decide conscientemente o que olhar, o que ouvir e quando se calar, torna-se o dono de si mesmo. Ser seletivo não é frieza, é maturidade emocional, é escolher a paz antes do ruído, a profundidade antes da distração. A mente é um guardião que reflete o que recebe. Se lhe der beleza, ela responde com gratidão. Se a encher de desordem, devolverá a ansiedade. A clareza mental não se alcança buscando mais estímulos, mas aprendendo a filtrar os desnecessários. Vivemos em um mundo que disputa a nossa atenção. Proteger os sentidos é proteger a alma. Como ensinaram os filósofos estoicos, Marco Aurélio escreveu que a mente se colore com o tom dos pensamentos que mantém. Epicteto lembrou que nada externo pode feri-lo sem o seu consentimento. E Sêneca disse: nada é mais poderoso do que uma alma tranquila que domina suas impressões. Essas lições resumem uma verdade simples: o que entra pelos seus sentidos se torna o material com que sua mente constrói a sua realidade. Sua mente é um jardim,
Não permita que qualquer um semeie nele. Cuide de cada pensamento como cuidaria de uma flor, com atenção e respeito. Cerque-se de coisas, sons e pessoas que o inspirem a crescer. Quando você escolhe conscientemente o que entra pelos seus sentidos, seu mundo interior se torna mais claro, mais forte e mais sábio. Então entenderá que proteger a mente não é egoísmo, é o ato mais elevado de amor próprio e de disciplina estoica. Ensinamento 6. A gratidão transforma o que você tem em algo suficiente. Não se trata de negar o que falta, mas de abrir os olhos para o que já está diante de você. A mente humana tem o hábito de focar no que carece, no que ainda não chegou, e por isso se afasta da paz. Mas quando você escolhe agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, algo muda dentro de si. A reclamação se dissolve, a comparação desaparece e surge uma sensação de abundância que não depende das circunstâncias, e sim do olhar com que você decide enxergar a própria vida. Agradecer não exige ter tudo, apenas ter consciência. A quem, com pouco, sorria sinceramente, e a quem, rodeado de muito, viva vazio. A diferença não está nas posses, mas na atitude. Quando você agradece, sua energia muda. A gratidão limpa a mente do excesso de desejo e do ruído constante do preciso demais. Você começa a perceber, com clareza, que já existe muito motivo para se sentir afortunado: sua saúde, sua respiração, um novo dia, uma mão amiga, uma refeição quente. O que antes passava despercebido torna-se um lembrete silencioso de que você está vivo. A gratidão não apenas o torna mais feliz, também o torna mais forte, pois quem agradece não depende do ambiente para se sentir bem, sua força vem de dentro. Mesmo em meio à dificuldade, o grato encontra razões para manter a fé. Às vezes, não se trata de entender por que as coisas acontecem, mas de reconhecer o que elas estão lhe ensinando. Quando você agradece pelas provações, transforma-as em mestres, e é aí que cresce. O estoicismo ensina que a fonte da serenidade não está em ter mais, mas em precisar de menos. Quando aprende a valorizar o que tem, deixa de viver em constante escassez. A gratidão é uma disciplina da alma, um treinamento da mente para enxergar o suficiente em cada instante. Não é conformismo, é sabedoria, é compreender que o que você possui agora é exatamente o que precisa para continuar evoluindo. Quando se foca no que falta, alimenta a insatisfação. Quando se foca no que tem, alimenta a paz. Pratique a gratidão todos os dias. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais se sente grato. Não importa se são pequenas, o importante é treinar a mente para reconhecer o bem. Se estiver triste, observe ao redor, há mais motivos para agradecer do que imagina. Agradeça em voz alta às pessoas que o acompanham, porque a gratidão compartilhada multiplica a alegria. E ao orar ou meditar, comece agradecendo em vez de pedir. Essa inversão muda tudo. Em vez de dizer "me falta", você diz "já tenho", e o coração, ao ouvir isso, se enche de calma. Como ensinaram os sábios estoicos, Marco Aurélio escreveu que o homem grato ama o que tem e não sofre pelo que não possui. Epicteto lembrou que quem não agradece pelo que tem, não ficará satisfeito nem quando tiver mais. E Sêneca ensinou que nenhum prazer é verdadeiro se não for vivido com gratidão. Essas palavras revelam um princípio eterno: a gratidão não se pratica porque a vida é perfeita, mas para lembrar que, apesar de tudo, ela continua sendo um presente. A gratidão transforma a rotina em alegria e os momentos simples em milagres diários. Quando você agradece, a mente desacelera e o coração se aquieta. Aprende a desfrutar o agora, sem esperar que tudo mude. A gratidão o ancora no presente, traz clareza e o torna consciente de que, mesmo sem ter tudo, você tem o essencial.
e isso sempre será suficiente. Agradecer é abrir os olhos para a abundância que já habita dentro de você. E quando vive a partir desse estado, descobre que não precisa de mais nada para sentir-se em paz. Ensinamento 7. Cada dia é uma nova oportunidade para escolher ser feliz. Não importa o que aconteceu ontem, nem o que poderá acontecer amanhã, o único momento que realmente existe é o agora. Cada amanhecer traz consigo a chance de recomeçar, de limpar a mente e decidir como você quer se sentir. A felicidade não é uma meta distante, é uma decisão que se toma ao abrir os olhos. É escolher ver a luz, mesmo quando o céu está coberto por nuvens. É olhar a vida com gratidão, ainda que nem tudo seja perfeito. Sua mente pode ser sua aliada ou sua prisão. Se todos os dias você desperta procurando problemas, irá encontrá-los. Mas, se escolhe concentrar-se nas pequenas bênçãos, sua energia muda. Você não precisa de grandes motivos para ser feliz. Basta apreciar o que já tem, o sorriso de alguém, uma xícara de café quente, o silêncio da manhã ou o simples fato de estar vivo. Cada detalhe conta. Quando você treina sua mente para enxergar o bem, tudo o que é negativo perde força. A felicidade não depende do que acontece, mas de como você escolhe interpretar. A vida é um exercício constante de escolha. Você pode escolher a queixa ou a gratidão, o ressentimento ou a paz. E cada escolha constrói o seu dia. Se a cada manhã você decide buscar o positivo, aos poucos sua mente aprenderá a encontrá-lo naturalmente. A felicidade não chega como um golpe de sorte, ela é cultivada como um hábito. Comece o dia dizendo: hoje escolho ver o que há de bom. É uma frase simples, mas poderosa. Ela dá direção aos seus pensamentos e abre caminho para um estado de calma interior. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece, mas controla como reage. Essa é a raiz da liberdade e também da felicidade. Não espere que as circunstâncias sejam perfeitas para se sentir bem. Aprenda a ser feliz mesmo em meio à incerteza. A mente tende a buscar o que falta, mas a alma floresce quando agradece o que tem. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de praticar essa escolha. Não desperte lembrando dos seus problemas. Acorde lembrando que está vivo, e isso já é razão suficiente para sorrir. Encerre cada dia com gratidão. Antes de dormir, recorde 3 coisas que lhe trouxeram bem-estar. Não importa se foram pequenas, talvez uma conversa gentil, uma refeição saborosa ou um momento de silêncio consigo mesmo. Ao fazer isso, você treina sua mente para terminar o dia em paz e começar o seguinte com esperança. Quando transforma a gratidão e a escolha da felicidade em um ritual diário, sua energia muda. Você se torna mais leve, mais otimista, mais presente, e percebe que a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. Como ensinaram os sábios estoicos, Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Epicteto lembrou que não é o que nos acontece que nos perturba, mas o que pensamos sobre o que nos acontece. E Sêneca ensinou que a verdadeira felicidade está em aproveitar o presente sem ansiedade pelo futuro. Essas palavras recordam que a alegria não está nas coisas externas, mas na forma como você escolhe enxergar o que já possui. Cada dia é um presente, não o desperdice revivendo o passado ou temendo o futuro. A felicidade está neste instante na sua capacidade de parar, respirar e apreciar. Não espere que a vida mude para sentir-se bem. Permita que sua atitude mude primeiro. A mente que agradece, a mente que escolhe a calma, transforma qualquer dia comum em um dia extraordinário. Assim, passo a passo, escolha após escolha, você descobre que a felicidade não se encontra, ela se escolhe a cada manhã. Ensinamento 8. Tudo passa, até mesmo a dor. Nada na vida é permanente,
nem a alegria, nem a tristeza. Tudo que chega tem um propósito: ensinar, moldar, fortalecer. O sofrimento que hoje pesa sobre você não é uma condenação, é uma etapa. Assim como as estações, tudo se transforma. O que agora dói, um dia será lembrança, aprendizado ou impulso para seguir em frente. A dor não é sua inimiga, é uma mestra silenciosa que revela sua capacidade de resistir, crescer e renascer. Às vezes, em meio ao sofrimento, parece que nada vai mudar. A mente se enche de pensamentos escuros e o coração se torna pesado. Mas, se você observa com calma, percebe que nada dura para sempre. Até as feridas mais profundas cicatrizam quando você para de reabri-las com pensamentos repetitivos. Não é possível acelerar o processo, mas é possível aprender a confiar nele. A vida tem seu próprio ritmo, e tudo o que parece interminável também tem um fim. Aceitar que tudo passa não é negar a dor, é olhá-la com sabedoria. Quando você a enfrenta sem resistência, ela perde o poder sobre você. O sofrimento aumenta quando rejeitamos, quando perguntamos por que eu, quando desejamos que termine logo. Mas, ao dizer tudo bem, isso também vai passar, você se alinha à natureza do próprio universo. Você não pode impedir a chuva, mas pode aprender a apreciar o som que ela faz no telhado. Não pode evitar as perdas, mas pode valorizar o que elas deixaram. Cada coisa tem seu ciclo, e quando você entende isso, a vida se torna mais leve. O estoicismo ensina que nada externo tem o poder de perturbá-lo sem a sua permissão. A dor chega, mas é você quem decide se ela fica. Tudo o que hoje parece insuportável, amanhã será apenas uma história contada com serenidade. O tempo é o melhor aliado da alma ferida. Se você tiver paciência e continuar caminhando, a tristeza se transforma em sabedoria. Lembre-se dos dias difíceis que já superou. Naquele momento, também achou que não conseguiria. E, no entanto, aqui está. Isso significa que pode fazer novamente. Não lute contra a tristeza. Permita-se senti-la, mas não se torne ela. Chore, se precisar, mas depois respire e faça algo simples que o lembre de que a vida continua. Saia para caminhar. Olhe o céu. Ouça uma música que desperte esperança. A dor se dissolve aos poucos quando é aceita sem dramatismo. Sentir não é fraqueza, é humanidade. O problema não é sofrer, é permanecer preso nesse estado. Quando você observa a dor sem julgamento, ela passa como uma nuvem que não permanece no céu. Os sábios estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que a mudança é a lei do universo. Nada permanece igual. Epicteto ensinou que não é o que nos acontece que nos fere, mas o modo como interpretamos o que acontece. E Sêneca lembrou que nenhum sofrimento é tão grande a ponto de durar para sempre. Essas palavras recordam uma verdade essencial: a própria natureza da vida é o movimento, e até a dor faz parte desse fluxo inevitável. Tudo passa. A dor também. Mesmo que agora pareça impossível, chegará o dia em que você olhará para trás e entenderá por que foi necessário. Não porque tenha sido justo, mas porque o transformou. As tempestades não destroem a árvore que aprendeu a se curvar com o vento. Quando a dor vai embora, deixa espaço para uma versão mais sábia, mais compassiva e mais forte de você. E quando sentir que não aguenta mais, repita calmamente: isto também vai passar. E vai passar, sempre passa. Ensinamento 9. O que você repete todos os dias molda a sua felicidade. Não existe mudança duradoura se seus pensamentos e ações diárias continuam sendo os mesmos. A mente humana é como um solo fértil. Tudo que você planta nela cresce, seja positivo ou negativo. Se todos os dias você repete que não pode, que não tem, que não vale,
Sua mente acreditará nessas palavras e começará a agir de acordo com elas. Mas se repete gratidão, confiança e propósito, sua vida lentamente se alinhará com essa energia. Seus hábitos mentais são as raízes invisíveis de tudo o que floresce no exterior. Cada pensamento deixa uma marca. Cada emoção repetida se transforma em um padrão, e esses padrões determinam como você percebe a realidade. Se alimenta sua mente com queixas, atrairá mais motivos para se queixar. Se escolhe focar no que tem, seu cérebro começará a filtrar o positivo e a ignorar o que não serve. A felicidade não depende do que acontece, mas da interpretação que você repete, vez após vez. A mente aprende pela repetição. O que você pratica internamente se torna seu estado natural. A chave está na constância. Um único pensamento positivo não muda sua vida, mas repeti-lo com fé todos os dias pode transformar completamente sua mente. Assim como a água molda a rocha com o tempo, seus pensamentos moldam seu caráter. Cada palavra que você diz, cada ideia que aceita, é uma ordem que o cérebro executa. Se decide repetir "sou capaz", sua mente buscará provas disso. Se repete "tudo vai dar errado", fará o mesmo. Não é mágica, é neuroplasticidade. Seu cérebro se adapta àquilo que mais pratica. O estoicismo ensina que você não pode controlar o mundo, mas pode controlar a direção dos seus pensamentos, e é aí que reside seu poder. Não é preciso ter tudo resolvido para ser feliz, é preciso treinar a mente para encontrar serenidade, mesmo em meio ao caos. O que você repete se transforma no que acredita, e o que acredita orienta suas ações. Por isso, cada dia é uma nova oportunidade de escolher conscientemente que tipo de pensamentos e hábitos vai nutrir. Comece observando o que consome, as palavras que escuta, os conteúdos que vê, as conversas das quais participa. Tudo isso programa a sua mente. Se enche o ambiente de ruído, seu interior se torna confuso. Mas se escolhe conteúdos inspiradores, pessoas edificantes e momentos de conexão consigo mesmo, sua mente responde com calma e clareza. Crie rituais simples, agradecer ao acordar, respirar fundo antes de reagir, escrever o que houve de bom no dia antes de dormir. São pequenos atos, mas repetidos com intenção, transformam tudo. A repetição é a linguagem da alma. Não basta querer mudar, é preciso agir, sentir e pensar de acordo com o que deseja. Cada dia é uma oportunidade para treinar sua mente na direção certa. Se cair, levante-se com gentileza. Se falhar, tente novamente sem culpa. O importante é continuar repetindo o que o fortalece, não o que o destrói. Os sábios estoicos compreenderam isso com clareza. Marco Aurélio escreveu que a vida de um homem é moldada pelos seus pensamentos. Epicteto ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E Sêneca lembrou que a felicidade não depende da sorte, mas da virtude praticada todos os dias. Essas palavras resumem uma verdade profunda: dominar a mente é dominar o destino. A felicidade não se busca, se treina. Ela é o resultado do que você pratica com a mente e com o coração. Cada pensamento, palavra e hábito que repete é uma semente que está plantando hoje. Cuide do que pensa com o mesmo zelo com que cuidaria de um jardim, porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que você rega com a atenção se transforma na sua vida. Ensinamento 10. Ria mais, mesmo quando a vida parecer séria, não porque os problemas desapareçam, mas porque muda a forma como você os enfrenta. O riso não nega a dor, ele a transforma. É uma maneira de lembrar a si mesmo que, mesmo quando tudo parece complicado, ainda existe luz dentro de você. Quando a mente ri, ela se liberta do peso da preocupação. O corpo, ao acompanhar, responde com gratidão, libera tensões, respira melhor e se cura mais rápido.
Não há ato mais sábio do que sorrir para a vida quando ela tenta colocá-lo de joelhos. Rir não significa ignorar responsabilidades ou viver distraído da realidade, significa escolher não carregar mais do que o necessário. É optar pela leveza em vez do drama, pela esperança em vez do medo. O riso o traz de volta ao centro. Lembra que você ainda está vivo e que pode desfrutar dos pequenos momentos, mesmo no meio da tempestade. Há uma força poderosa em um sorriso que nasce de uma alma cansada, porque esse sorriso não é ingênuo, é corajoso. O estoicismo ensina que você não controla os fatos, mas controla a forma como os interpreta. E o riso é uma forma de interpretação. É uma resposta sábia diante do inevitável. Quando você ri, tira do sofrimento o poder de dominá-lo. Torna-se mais forte, mais flexível, mais humano. Quem sabe rir de si mesmo também sabe perdoar-se. E quem consegue rir em meio ao caos já venceu metade da batalha interior. O riso é uma rebelião silenciosa contra o medo. Cerque-se de pessoas que o façam rir, não apenas das que o ouvem. A alma também precisa de leveza. Busque histórias que o alegrem, músicas que o façam sorrir e momentos em que o humor e a ternura sejam um remédio para os dias pesados. Guarde lembranças engraçadas, aquelas que sempre arrancam uma gargalhada quando o ânimo enfraquece. Não leve a vida tão a sério. Ninguém sai dela com nada. Aprenda a rir dos próprios erros, tropeços e contradições. Isso não o torna menos maduro, torna-o mais sábio. Quando a vida ficar difícil, use o riso como escudo, não como fuga, mas como forma de resistência. Há uma grande diferença entre fugir da dor e escolher não deixá-la consumir você. Um sorriso em meio ao caos não é fraqueza, é um ato de fé. É olhar para o problema e dizer: ainda posso encontrar beleza aqui. A alegria nem sempre nasce das circunstâncias, muitas vezes nasce da decisão de continuar amando a vida, apesar de tudo. Os sábios estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que a serenidade vem de aceitar com graça o que a vida traz. Epicteto ensinou que se você consegue rir diante do que não pode controlar, torna-se invencível. E Sêneca lembrou que uma mente tranquila encontra alegria mesmo em meio à adversidade. Essas lições revelam uma verdade eterna: a alegria não depende do ambiente, mas da atitude diante dele. Ria mais, não de forma superficial, mas de dentro, daquela parte de você que sabe que tudo passa e que nada vale mais do que a sua paz interior. Cada vez que escolhe sorrir, você se torna mais livre. O riso limpa, cura e liberta. É uma prece silenciosa ao universo dizendo: apesar de tudo, ainda estou aqui, ainda vivo, ainda sou grato. Não perca a capacidade de rir, mesmo em meio ao caos, porque às vezes o riso não é apenas felicidade, é coragem, é esperança, é uma declaração estoica de que a alma não se rende. Ensinamento 11. Aprenda a saborear o presente, não apenas a passá-lo. A vida não foi feita para correr, mas para sentir. Passamos os dias no piloto automático, cumprindo tarefas, olhando telas, sonhando com o futuro ou relembrando o passado. Mas esquecemos o essencial, o único momento que realmente existe é o agora. O presente não precisa ser perfeito para ter valor, precisa ser vivido com atenção, presença e gratidão. Quando você aprende a parar e observar o que o cerca, o tempo deixa de ser uma corrida e se transforma em um presente. A felicidade não está em ter mais, mas em aprender a desfrutar do que já possui. É possível ter tudo e ainda assim sentir-se vazio, se a mente está sempre em outro lugar. Mas quando aprende a saborear o simples, uma conversa sincera, uma refeição tranquila, uma tarde silenciosa, descobre que a plenitude não depende das circunstâncias, mas da consciência.
Viver com pressa não é o mesmo que viver bem. A pressa rouba profundidade, e sem profundidade não há alegria duradoura. O estoicismo ensina que o momento presente é a única coisa sob seu controle. Tudo o mais, o passado que já foi e o futuro que ainda não chegou, está fora do seu alcance. Por isso, a sabedoria consiste em ancorar-se no agora. Não se trata de resignação, mas de aproveitar o que está diante de você. Quando age com plena presença, até as pequenas coisas se tornam extraordinárias. Não é preciso que o mundo mude para sentir paz, basta mudar a forma como o percebe. Comece hoje, respire lentamente e observe algo belo ao seu redor, o som do vento, a luz pela janela ou o simples fato de estar aqui e agora. Dedique 5 minutos por dia apenas a isso, notar o que antes passava despercebido. Não são necessários grandes rituais, apenas atenção. Essa atenção é o que transforma o comum em sagrado. Desconecte-se do que o desconecta, deixe o telefone quando estiver com quem ama. Não permita que o digital roube a magia do real. Cada conversa pode ser um refúgio se você estiver verdadeiramente presente. Não olhe o relógio enquanto fala, não verifique mensagens enquanto compartilha uma refeição. Os momentos escapam rápido e quando se vão, não voltam. Os pratos podem esperar, as notificações podem esperar, mas os abraços e os olhares sinceros não. Priorize experiências, não tarefas, não se defina pelo que faz, mas por como vive. A vida não se mede em conquistas, mas em instantes que deixam marca. Observe seus filhos, ouça o riso deles, veja o céu mudar ao entardecer, esses momentos simples são a alma da existência. Quando os saboreia com o coração desperto, a mente se acalma e o espírito se expande. Os sábios estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que a vida de um homem é moldada por seus pensamentos. Epicteto ensinou que apenas quem vive no presente é verdadeiramente livre. E Sêneca lembrou que a vida não é curta, nós é que a encurtamos ao desperdiçá-la. Essas lições são um convite a despertar do ruído e retornar ao essencial, viver o momento com atenção e gratidão. A felicidade não mora nos grandes feitos, mas nos instantes que você decide saborear com o coração desperto. O presente é um milagre invisível para quem não o vive com consciência. Não espere ter mais para sentir-se pleno. Agradeça o que já tem e verá isso se multiplicar. Quando aprende a saborear o agora, o tempo deixa de ser inimigo e torna-se aliado. Então compreende, a vida não é sobre passar os dias, mas sobre habitá-los com alma, calma e amor. Ensinamento 12. Ajudar os outros desperta uma felicidade mais profunda. Não há gesto mais poderoso do que aquele que nasce do coração sem esperar nada em troca. Vivemos em uma época em que muitos buscam a felicidade no que podem conseguir, comprar ou acumular. Mas a verdadeira plenitude não vem do que você toma, e sim do que oferece. Quando faz algo por alguém, mesmo que pequeno, algo se acende dentro de você, uma paz silenciosa, uma sensação de conexão com a própria vida. Essa é a felicidade que não depende da sorte, nem das circunstâncias, mas da capacidade de servir. Ajudar não exige grandes atos, às vezes basta ouvir com atenção, sorrir para quem precisa ou oferecer uma palavra gentil. Nesses pequenos gestos se esconde uma grandeza que transforma. A mente humana foi feita para se sentir bem ao ajudar. Servir é parte da nossa natureza. Cada vez que você dá sem esperar, seu cérebro libera dopamina e ocitocina, os hormônios do bem-estar. Mas além da química, é a alma que se expande. Quando faz o bem, você se lembra de que não está sozinho, de que pertence a algo maior. O estoicismo ensina que o propósito da vida não é o prazer, mas a virtude. E a virtude se manifesta em atos concretos de bondade,
justiça e compaixão. Ser bom não é fraqueza, é força interior, porque exige domínio sobre o ego e a capacidade de pensar além de si mesmo. Ao ajudar, você treina o caráter, fortalece a mente e eleva o espírito. O bem que faz ao outro sempre retorna, não como recompensa externa, mas como serenidade interior. Faça o bem em silêncio, não por reconhecimento, mas porque sabe que é o certo. Todos os dias há oportunidades para isso, uma palavra de incentivo, uma mensagem sincera, uma mão estendida. Não subestime o poder dos gestos simples, um ato de bondade pode mudar o dia ou até a vida de alguém. E quando faz isso sem esperar nada, descobre uma alegria mais pura, mais estável. Pratique a generosidade como um hábito diário. Você não precisa ter muito para dar, às vezes, o mais valioso é o tempo, a atenção, a escuta. Ouvir sem julgar, agradecer sem medida, compartilhar sem medo. Cada vez que ajuda, constrói uma ponte entre você e o outro. Essa ponte o protege do egoísmo e do vazio que surge de uma vida centrada apenas em si. Servir é o antídoto contra a solidão, porque o amor que você oferece é o mesmo que retorna. Os sábios estoicos compreendiam isso com clareza. Marco Aurélio escreveu que o que não beneficia a comunidade não beneficia o indivíduo. Epicteto ensinou que nenhum homem é livre se não sabe viver em harmonia com os demais. E Sêneca afirmou que não nascemos apenas para nós mesmos, mas para compartilhar. Essas palavras lembram que a verdadeira felicidade não está na busca egoísta do prazer, mas na contribuição para o bem comum. Ajudar não o diminui, o multiplica. Enche sua vida de sentido e o lembra de que sua existência tem valor além de si mesmo. Não há alegria maior do que ver alguém sorrir por algo que você fez sem que pedissem. Servir não transforma apenas o outro, transforma você. É uma das formas mais puras de liberdade, porque o liberta do ego e o conecta com o essencial, a humanidade compartilhada. Portanto, busque todos os dias uma oportunidade de dar, por menor que seja, porque quando você escolhe ajudar, você escolhe ser feliz. Ensinamento 13. Concentre-se no que é bom e sua mente aprenderá a ver mais luz. A mente é como um jardim, tudo que você rega cresce. Se alimenta pensamentos negativos, a preocupação e o medo florescem. Mas se cultiva gratidão, esperança e bondade, a paz interior se expande. Não é possível ter uma vida positiva com uma mente focada no negativo. Treinar sua mente para reconhecer o bem não é ingenuidade, é sabedoria prática. Aprender a ver a luz em meio à sombra é um exercício que se domina com constância. O cérebro humano se acostuma àquilo que mais observa. Se você foca apenas no que falta, sua mente se programa para o pessimismo. Mas se todos os dias escolhe ver algo bom, mesmo que pequeno, está reeducando sua percepção para encontrar beleza onde antes só via rotina. Essa repetição cria novas conexões neurais e caminhos de percepção. Aos poucos, você notará que as coisas boas não só acontecem mais, mas também se tornam mais visíveis. O positivo sempre esteve ali, você só precisava ajustar o olhar. O estoicismo ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Em outras palavras, não é o que acontece, mas a forma como você interpreta que determina seu bem-estar. Se você se treina para buscar valor mesmo no adverso, encontrará lições, força e serenidade onde antes via frustração. O sábio não ignora os problemas, mas também não se afoga neles. Ele entende que cada situação traz uma oportunidade de crescimento, e isso não é otimismo superficial, é clareza mental. Pratique a gratidão toda manhã ou à noite. Escreva 3 coisas pelas quais se sente grato.
Não precisam ser grandes conquistas. Às vezes, o mais poderoso está no simples: o aroma do café, um sorriso, o descanso da noite. Esses detalhes treinam sua mente a reconhecer a abundância cotidiana. Anote também 3 coisas boas que você fez. Valorize suas ações, seu esforço e seus avanços, mesmo que pareçam pequenos. Pare de minimizar o positivo e comece a celebrá-lo. A mente precisa de reconhecimento tanto quanto o corpo precisa de alimento. Fale mais sobre o que está certo. Não se torne o eco do desânimo coletivo. Compartilhar algo bom que aconteceu ou algo que o fez rir eleva não só sua energia, mas também a dos outros. Crie espaços nas conversas para a gratidão, com amigos, família ou parceiro. Pergunte o que houve de melhor no dia. No início pode parecer simples demais, mas logo verá como esse hábito muda a atmosfera emocional ao redor. Lembre-se, o que você olha cresce. Se escolhe ver o ruim, cada dia parecerá um fardo. Se escolhe ver o bom, a vida ganha novas cores. A mente não distingue entre o que imagina e o que é real. Tudo o que foca, fortalece. Por isso, mudar o foco é mudar a experiência. Treine sua mente como treinaria seu corpo, com disciplina e paciência. Os resultados aparecem quando a gratidão e a atenção positiva se tornam um estilo de vida. Como ensinaram os sábios estoicos, Marco Aurélio disse que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. Epicteto ensinou que, se quer ser feliz, foque no que tem, não no que falta. E Sêneca lembrou que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Essas palavras revelam uma verdade profunda: a direção da mente determina a direção da vida. O que você observa se expande. Se escolhe ver o bem, a vida mostrará mais razões para sorrir, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de vê-lo. A gratidão transforma o comum em extraordinário e o presente em lar. Quando treina sua mente para ver luz, mesmo nos dias nublados, descobre que a felicidade não se busca, se cultiva, pensamento após pensamento. Ensinamento 14. Solte as expectativas e libertará sua felicidade. A maior parte do sofrimento emocional não vem do que os outros fazem, mas do que você espera que façam. Você espera que o entendam, que o valorizem, que ajam como você agiria. E quando isso não acontece, sente decepção, raiva ou tristeza. Mas o problema não está neles, e sim na ilusão de que você pode controlar como os outros devem ser. Ninguém veio ao mundo para cumprir seus ideais, assim como você não nasceu para cumprir os de ninguém. A liberdade interior começa quando você para de exigir que a vida se encaixe em suas expectativas. Cada pessoa age a partir do seu próprio nível de consciência, das suas feridas, crenças e experiências. O que você vê como ofensa, o outro pode fazer sem intenção. O que você chama de falta de amor, talvez seja apenas a forma como ele sabe amar. Esperar que alguém pense ou haja igual a você é negar a individualidade do outro. Quando compreende isso, algo muda. Você deixa de querer moldar o mundo e passa a conviver com ele com mais compreensão. O alívio surge quando entende que ninguém é responsável por sua felicidade. Essa é a sua tarefa, seu poder e sua responsabilidade. O estoicismo ensina que a serenidade vem de distinguir o que se pode controlar do que não se pode. Você não pode controlar as opiniões, ações ou emoções dos outros, mas pode escolher sua resposta diante delas. A paz chega quando você direciona sua energia para o interior, em vez de desperdiçá-la tentando mudar o exterior. Toda vez que tenta corrigir alguém para que se encaixe na sua visão, perde parte da sua calma. Aceitar não é desistir, é reconhecer que a natureza das coisas não segue nossos desejos, mas sua própria ordem. Pare de exigir perfeição. Nem você nem ninguém veio ao mundo para ser impecável. Permita-se
e permita aos outros, ser humano, errar, aprender no próprio tempo. Quando alguém falhar, em vez de reagir com ira, lembre-se, está agindo conforme o nível de consciência que tem. Essa simples lembrança pode poupar-lhe de muitas discussões e mágoas. Substitua a crítica pela compreensão, a exigência pela empatia, e aprenda a desfrutar das pessoas como são, não como você imagina que deveriam ser. O desejo de controle nasce do medo, medo de perder, de não ser amado, de que algo dê errado. Mas o controle é uma ilusão. Quanto mais o busca, mais frustração gera. A vida não está aqui para agradá-lo, está aqui para ensiná-lo. E uma das maiores lições é que a aceitação é mais poderosa que a resistência. Quando solta as expectativas, não liberta apenas os outros, liberta a si mesmo. Deixa de viver preso a decepções e começa a desfrutar o presente com o que há, não com o que falta. Os sábios estoicos entenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Epicteto ensinou que a liberdade está em não desejar que as coisas aconteçam como quer, mas em aceitar que aconteçam como são. E Sêneca lembrou que quem reclama dos outros se esquece de que também é imperfeito. Essas palavras expressam a essência da sabedoria. A paz nasce da aceitação, não da expectativa. A felicidade não depende de controlar ninguém, mas de aceitar todos como são. Quando entende isso, a vida se torna mais leve. Você deixa de levar as coisas para o lado pessoal e para de se desgastar tentando mudar o que não pode. Aprende a olhar com compaixão, a amar sem condições, a desfrutar sem exigir. Soltar as expectativas não é perder o interesse, é amar com mais liberdade, sem posse nem dependência. Porque quando você não precisa que o mundo seja diferente para estar bem, finalmente é verdadeiramente livre. Ensinamento 15. Aprenda com os erros, os seus e os dos outros. A vida é uma sala de aula constante, e cada pessoa que cruza seu caminho é um espelho que reflete algo sobre você. Às vezes mostra o que deve imitar, outras vezes o que nunca deve repetir. O problema é que muitos vivem reagindo, criticando e apontando, sem parar para observar. Mas o sábio não julga, ele observa. Sabe que cada erro, próprio ou alheio, traz uma lição escondida. Se você tiver humildade para olhar com atenção, descobrirá que até as situações mais incômodas estão ali para lapidar seu caráter e fortalecer sua mente. Não é preciso tropeçar 1000 vezes para aprender. A experiência própria ensina, mas a observação atenta ensina mais rápido. Quando vê alguém repetindo padrões que geram dor, use isso como aviso. A vida nem sempre precisa golpeá-lo para que compreenda, às vezes basta olhar com consciência. Cada erro alheio é uma história transformável em sabedoria, se souber escutar sem ego. Aprender não é acumular informação, é enxergar o que os outros ignoram. Quando algo em outra pessoa o irritar profundamente, não se apresse em julgar. Pergunte-se o que, dentro de você, está reagindo a isso. A raiva, a impaciência ou a crítica revelam aspectos não resolvidos. As pessoas difíceis são espelhos que refletem suas próprias sombras. Não vêm para feri-lo, vêm para mostrar o que ainda precisa curar. E por mais desconfortável que seja, às vezes os maiores mestres são justamente aqueles que mais o irritam. O estoicismo ensina que nada externo tem poder sobre você, a não ser o que você permite. Quando alguém o ofende ou decepciona, a verdadeira lição está em observar sua reação. Se o ódio o domina, é o ego quem fala. Se responde com calma, a sabedoria começa a florescer. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode usar cada situação para conhecer a si mesmo. Esse é o aprendizado mais valioso. Adote a atitude do aprendiz, não do juiz.
A humildade é o solo fértil onde nasce a sabedoria. Reflita a cada noite: o que aprendi hoje com os outros. Talvez alguém lhe tenha mostrado paciência. Outro, com sua impaciência, ensinou o que evitar. Outro, o valor da sinceridade. Quando vive com essa consciência, cada dia vira uma aula e a vida um professor constante. Também aprenda com quem alcança o que você deseja, não com inveja, mas com admiração. Observe como pensam, agem e enfrentam a adversidade. Não precisa imitá-los, mas inspirar-se em sua disciplina e coerência. A sabedoria está em reconhecer que sempre há algo a aprender, até do silêncio e dos pequenos erros. O aprendizado não tem fim, só exige atenção. Os sábios estoicos compreenderam isso claramente. Marco Aurélio escreveu que a arte de viver se parece mais com a de lutar do que com a de dançar, porque a vida o desafia continuamente. Epicteto ensinou que nenhum homem é livre até aprender com suas próprias ações. E Sêneca lembrou que errar é humano, mas insistir no erro é insensatez. Essas lições revelam que a observação consciente e a autocrítica são pilares do crescimento interior. Todos podem ser seus mestres, se você estiver disposto a ouvir com humildade. O erro não é inimigo, é guia. As quedas suas ou alheias não surgem para puni-lo, mas para despertá-lo. Pare de resistir às lições disfarçadas de dificuldade. Observe, aprenda e avance. O verdadeiro sábio não é quem nunca erra, mas quem aprende de tudo, dos próprios tropeços, dos erros dos outros e de cada instante vivido, com o coração aberto e a mente desperta. Se chegou até aqui, parabéns. Isso mostra seu compromisso com o crescimento e com sua própria felicidade. Agora escreva nos comentários: hoje escolho ser feliz, sou estoico. Dê um like, compartilhe e inscreva-se para continuarmos fortalecendo juntos essa mentalidade estoica. Cada dia é uma chance de escolher calma, sabedoria e força, e o melhor da sua transformação está apenas começando.